aéreos feitos desde o início do ano pelo regime sírio nos setores rebeldes na província de Alepo. A informação foi divulgada hoje pela organização não governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Dentre os mortos estão 567 crianças e 283 mulheres. Alepo, a antiga capital econômica do país, destruída por mais de 3 anos de guerra, está dividida entre bairros pró e contra o regime desde julho de 2012. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Então foi assim: os bastidores da criação musical brasileira. Olá, amigos da Rádio FM Universitária de Teresina, Piauí. Aqui quem fala é Rui Godinho. Todo sábado às 6 da tarde eu estarei na companhia de vocês, desvendando os segredos de músicas que marcaram época, revelando as emoções e situações vivenciadas pelos compositores no momento da criação. Programa Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira, todo sábado às 6 da tarde. Aguardo vocês. Este programa tem o apoio cultural da Caixa. ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Universitária Entrevista. Um bate-papo sobre temas atuais e de relevância na sociedade. Todas as terças e quintas, à 1h30 da tarde. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7 que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tira a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e todos que se interessam por gestão. Todas as quartas às 6 da tarde, com reprise no domingo às 7h30 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Propagando saber, ensino, pesquisa e extensão. Formando uma nova geração na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI 96,7. 11h05. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva.
ouvintes! Começamos o nosso Universitário Esportiva de sexta-feira, dia 30 de maio, final do mês. E vamos com ela, Neila do Rego Monteiro, para sua primeira participação. Bom dia, Neila! Bom dia, Emanuele Madeira. Bom dia, ouvintes aqui da FM Aniversário. Mais um programa começando, mais um Aniversário Esportiva começando. E claro, a gente traz para vocês os destaques de hoje. E a gente tem, claro, destaque em diversos esportes piauienses, com atletas piauienses no boxe, também no polidense. Você vai saber dos resultados e conhecer um pouquinho mais das atletas que venceram o campeonato na semana passada. Também novidades sobre o jiu-jitsu e o tênis de mesa. Nós tivemos vários resultados e precisamos mostrar para vocês também os resultados do handebol. Ontem saiu os campeões estaduais no masculino e no feminino adulto. Você vai conhecer aqui no Universitário Esportiva daqui a pouquinho essas novidades para vocês. E também no futebol, porque ainda tem muita coisa acontecendo mesmo após o estadual, né, Neila? Vamos falar de futebol, claro, porque Sub-19, a gente falou ontem do jogo, né, das semifinais. Hoje a gente vai falar do preparo das duas equipes finalistas, Comercial e 4 de julho. O primeiro jogo já é nesse domingo lá na Arena Itacoatiara, já que o Comercial teve um rendimento melhor do que a equipe colorada. Então a gente traz um material também sobre essa partida e fala do futebol nacional e de seleção brasileira. Então fica ligado aqui na 96,7 que o programa Universitário Esportiva está só começando. Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Horas e 8 minutos, a gente começa o nosso boletim esportivo falando de jiu-jitsu, porque a nossa seleção piauiense participou do Campeonato Brasileiro em Fortaleza e trouxe 28 medalhas para casa, tá? Nossa equipe, que foi muito bem, levou aí um bom nível de atletas depois de 2 seletivas e, claro, fez um bom resultado, um resultado esperado, terminou na 4ª colocação desse torneio e com uma boa quantidade de medalhas para a próxima disputa, conseguindo bons pontos aí também para o ranking aí da meia guarda. Vamos ver como é que fica esses atletas a partir de agora. A gente fala daqui a pouquinho mais informações a respeito do jiu-jitsu, porque antes a gente vai falar, Neila do Rego Monteiro, sobre o que está acontecendo no boxe, porque tem uma atleta que está se destacando aí. É a 3ª etapa do Campeonato Piauiense de Boxe, que vai acontecer no dia 7 de junho. Mas antes mesmo de começar, a gente já tem piauiense classificado para o Campeonato Brasileiro. Na verdade, é uma piauiense lá de Floriana, a boxeadora Brenda Mello, que conseguiu se classificar na 2ª etapa quando nocauteou a Ariane. Material completo agora de Anando Mate. A 3ª etapa do Campeonato Piauiense de Boxe acontecerá no próximo final de semana. A competição é a última etapa para os boxeadores piauienses conseguirem vaga para o Campeonato Brasileiro, que acontece no 2º semestre. Mas apesar de ser uma fase decisiva, já tem atleta com vaga garantida na competição nacional. Brenda Mello, de Floriano, conseguiu se classificar para o Brasileiro logo na 2ª etapa. Na primeira, ela ganhou por WO e na segunda ganhou por nocaute. Olha, na primeira eu ganhei de WO, porque a menina
desistiu quando me viu, né? Ela sabia que eu já tinha ganhado um campeonato de jiu-jitsu, aí eu já tava entrando pra participar de boxe, aí ela não quis lutar, então eu ganhei da boa na primeira. Aí já na segunda eu ganhei por nocaute, e assim foi indo, né? Eu fui perdendo medo também, porque eu também não era essas competidoras assim de chegar e querer lutar e ganhar e tudo, não. Eu ainda tinha um receio, mas com o tempo foi indo, a gente vai perdendo esse medo, vai aprendendo a lidar com a adrenalina que a gente sente lá na hora, e assim vai, só é treinar que dá tudo certo. Mas apesar dos bons resultados nas duas etapas, Brenda só tem apenas 1 ano e 3 meses no esporte. Com as práticas de boxe e Muay Thai, ela vai se preparando tanto para a última etapa do piauiense, como também para o brasileiro. Eu comecei, tá recente, eu acho que em comparação às outras pessoas eu tô bem recente. Eu tenho mais ou menos uns 15 meses de boxe, eu acho, 18 meses de boxe. Mas desde quando eu entrei, eu me envolvi muito. Aí eu já fui logo participando, assim que foi aparecendo o campeonato, fui participando. Acho que eu já participei de uns 3 ou 4 campeonatos, né? Tive uma luta em Terezinha, que foi acho que na segunda etapa, com a Ariane, que foi a luta que eu ganhei de nocaute. E por enquanto só isso até agora. Tô recente ainda, pra quem já tá classificado do brasileiro. Mas a gente tá treinando, eu treino em torno de 3 horas por dia, né, na semana. A gente tá treinando e eu me dedico muito. Eu fazia antes boxe, jiu-jitsu, Muay Thai e judô. Hoje eu tô só com boxe e Muay Thai pra ganhar mais resistência mesmo. Pedalo nos finais de semana. Aí a gente corre atrás. Não importa, porque às vezes o tempo não quer dizer muita coisa, né? Quer dizer o que você faz para conseguir, se você treina intensivamente, que é o que eu tô fazendo. Brenda foi a única mulher a garantir a vaga. Sua categoria é de 64 quilos. Na última etapa, quando conseguiu a classificação, ela nocauteou a boxeadora Ariane, a Nodomate para o Universitário Esportiva. Tá aí então a Brenda Mello, atleta de destaque do boxe piauiense, já classificada aí para o Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa é a primeira vez que teremos uma seleção piauiense participando do torneio nacional. E o fato interessante, né, do Rego Monteiro, é que a Brenda é atleta do Nilo Carvalho, que é judoca, foi judoca durante muito tempo, trouxe muitos resultados positivos. Começou com o projeto Nintai de judô lá em Floriano, que também teve bons resultados com os atletas da base. Até agora a gente está vendo uma expansão a respeito do projeto que o Nilo está fazendo lá em Floriano, um projeto que realmente faz a diferença por onde passa, lá nas cidades próximas também. Então é algo que a gente já pode ressaltar como um aspecto muito positivo do trabalho do professor Nilo, que venha para Teresina justamente trazer seus atletas, fazer um intercâmbio com o que está acontecendo aqui. A Brenda, que acabou falando na matéria, que também era atleta de judô, de Muay Thai, tudo isso ela conheceu também junto com o professor Nilo, que vem a Teresina diversas vezes fazer os trabalhos, os workshops, as reciclagens. Ele que participou com o professor Ulisses Pereira do último workshop de boxe que nós tivemos aqui em Teresina, justamente para levar algumas dessas informações. E nesse workshop ele trouxe justamente a Brenda para poder fazer, para poder ter um pouco mais de experiência, ter um contato maior com outras atletas. Ela que ia entrando nessa primeira competição de boxe aqui em Teresina no ano passado, mas ficou sem adversária e acabou vencendo já por WO na sua primeira luta, venceu por nocaute na segunda e agora classificada para o brasileiro, vai disputar ainda essa etapa do campeonato piauiense para ficar um pouco mais afiada e poder chegar com mais um pontinho a mais aí nesse desafio que vai ser o campeonato brasileiro, que ela vai pegar aí uma parada duríssima na categoria até 64 quilos. Agora a gente fala de uma atividade esportiva aí que tá começando agora no Piauí. Você vai conhecer o treinamento funcional agora. Todas as informações na matéria de Leda Fontinelli. Teresina está recheado de academias. Para quem gosta da prática, opções não lhe faltam.
Mas para quem não gosta daquela rotina, uma nova opção de prática esportiva chegou ao Piauí, é o treinamento funcional. O Universitária Esportiva conversou com os idealizadores do projeto, Juliano Capeti e Ítalo Alencar. Eles falaram um pouco para o Universitária sobre a nova modalidade. O treinamento funcional é um treinamento que te possibilita ganhar uma grande quantidade de habilidades motoras, entendeu? Tais como força, flexibilidade, potência, resistência muscular localizada e etc. O treinamento é dito funcional porque ele não é segmentado por aparelhos, entendeu? Assim, não vai ter um trabalho específico de bíceps, específico de quadríceps. São aparelhos nos quais vão se movimentar vários grupos ao mesmo tempo. Por isso é dito funcional. A ideia de trazer a nova modalidade de treinamento para o Piauí surgiu da vontade de treinar. Como o Estado não oferecia essa oportunidade, eles mesmos montaram um centro. Então começou com essa ideia de montar um centro para que a gente pudesse treinar inicialmente. E aí, como ficou bem maior do que a gente esperava, a gente conseguiu um espaço grande e começamos a investir, comprar aparelhos e buscar uma infinidade de máquinas que se pudesse utilizar lá, uma infinidade de equipamento que se pudesse utilizar lá. Tanto é que os primeiros treinos foi eu, Juliano e mais 2 amigos. A gente não pensava em turmas, a gente não pensava em estar com aquilo dando aula, passando para outras pessoas. A gente queria, na verdade, treinar, só que a procura foi bem maior do que a gente pensava que ia ter. Mas quem ainda não se convenceu e quer saber mais sobre os benefícios do treinamento funcional, essa pode ser a hora. A grande proposta do treinamento funcional é justamente fazer uma atividade com grande dispêndio energético. Então, é uma atividade que proporciona um alto grau de emagrecimento, bem maior do que a maioria das atividades convencionais. Você tocou nessa questão de definição. Definição é isso. Definição é ter um percentual de gordura baixo. Essa questão de digamos assim, enrijecer a musculatura, isso não existe. A musculatura ela tem um tônus e ela aparenta estar mais ou menos definida conforme o percentual de gordura. É só isso. Então lá, com toda certeza, definição, emagrecimento, ou seja, a definição por conta do emagrecimento, ela vai ocorrer. Leida Fontinelli para o Universitária Esportiva. Daniela do Rego Monteiro, mais um treinamento acontecendo aqui em Teresina para o pessoal que está atendendo aí, na verdade, a procura, na verdade, tá atendendo não, na verdade está fazendo essa procura por treinamentos alternativos, aquele que você não precisa realmente ficar confinado dentro das academias. Então tem um treinamento funcional que acontece ali no Vila Rio nos dias de sábado pela manhã e também no terça e quinta no horário da tarde. Então a gente tem aí mais essas opções para você, claro, Universitária Esportiva apresentando outras formas de você ficar bem de saúde e ficar bem com você mesmo. Agora a gente fala de tênis de mesa porque o Campeonato Brasileiro contou com 16 atletas piauienses, 10 da Federação e 6 da Associação Teresinense de Tênis de Mesa, com jogadores de 12 a 65 anos de idade. O João Paulo foi o único que ganhou medalha, faturando bronze. Bom, a associação ficou em 28º no ranking entre 82 equipes no total. Foram em 4 dias de competições que você vai conferir agora o que aconteceu. Um resumo na matéria de Sabino Rocha. O Piauí levou 16 atletas para o 45º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, 10 da Federação e 6 da Associação Piauiense, que voltou com uma medalha de bronze. Algo inédito para o esporte no estado, o que foi muito comemorado pelo presidente da Federação Piauiense, Jadelson Ribeiro. O resultado foi melhor do que a gente esperava, superou a expectativa, né? A gente levou 10 atletas na faixa etária de 12 até 65 anos, né, que era o mais velho. Toda a nossa delegação chegou até a terceira rodada. E teve um atleta nosso, João Paulo Nogueira, que ele ganhou medalha de bronze, a primeira medalha do Piauí numa competição desse nível. Tanto os novos, né, quanto os atletas mais velhos, eles saíram de lá renovados, né, porque a gente tinha uma noção de uma coisa, um disparate muito grande de nível técnico, mas nosso nível não está muito abaixo não. Então, se a gente tiver um profissional aqui experiente e mais tempo para treinar, a gente pode conseguir bons resultados a nível nacional.
Para Milton Júnior, presidente da Associação Piauiense, foi uma boa experiência e fala da falta de apoio que acaba prejudicando o esporte no estado, mas o que não impediu a equipe de levar o bronze. Olha, pra gente que não tem essas estruturas que os demais estados têm, né, pra gente foi uma experiência bem vivenciada. Nós já temos nosso trabalho aqui na associação, que a gente trabalha, tem um trabalho horário em prol de desenvolvimento de nossos atletas, né, para poder a gente estar participando e competindo dessas competições. O atleta que mais se destacou foi o João Paulo Nogueira, né? Ele inclusive é o atleta que viaja, sempre representa o Piauí nos Jogos Escolares Brasileiros. Um atleta assíduo que sempre ele treina na casa dele, treina aqui com a gente, procura ver onde é o lado errado, procura fazer uma clínica, vai ver o que ele pode estar melhorando para estar melhor representante. O problema é que nós, o Piauí, nós não temos apoio, né? Nós só temos só um patrocinador que investe mesmo na gente. A gente não tem incentivo tanto da parte estadual como municipal. Mas a gente vai correr atrás, um dia vai dar certo. Aqui é Sabino Rocha para o Universitário Esportivo. Tá aí então o resultado dos nossos 2 representantes piauienses no Campeonato Brasileiro. Lembrando aí que essa foi a primeira medalha conquistada pelo Piauí no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. É 11 horas e 22 minutos, vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouco com muito mais informação para vocês sobre o esporte local. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa para eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lula. Ai, parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste. O verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina. Em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste. Aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Horas e 23 minutos. Voltamos com mais esporte piauiense. Hora de falar de polidense para vocês, porque no último final de semana foi dia de campeonato piauiense do Polidense Fitness, tá? E tivemos as 3 primeiras colocadas, a Letícia Pereira, a Rayane e Silva e a Marolana Dantas, que venceram e são as 3 representantes piauienses no Campeonato Brasileiro. Bom, agora elas se preparam e você vai conhecer um pouco mais dessas representantes na matéria de Ruth Damares, Pamela Maranhão e do Sabino Rocha. Esporte é um exercício de parceria. No polidense, as histórias não destoam. Na semana passada, aconteceu o 3º campeonato piauiense da modalidade. E a campeã foi a Letícia, que contou com a ajuda das amigas e concorrentes, como Rayane, para montar sua coreografia. Antes do campeonato, foram momentos difíceis para a campeã, que passou um tempo afastada das atividades por problemas de saúde. Mas após anos de treino e preparação, na hora do campeonato, o medo foi inevitável, como conta a campeã. Então, já faz 3 anos já que eu iniciei no pole, iniciei só para conhecer a dança, e acabei conhecendo o esporte e o treino, e comecei a treinar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, em época de campeonato. Todos os dias, né? No último mês a gente treina todos os dias. Já é a 3ª vez que eu participo. As outras vezes eu fiquei em 3º lugar. Mas
Dessa vez a gente acaba se preparando, mas acaba se surpreendendo quando chega o resultado, porque as meninas todas são muito boas e algumas têm um destaque que eu mesma ficava com certo medo, né, da concorrência. Além de Letícia, Rayane e Marolana completaram o pódio da competição estadual e estão classificadas para o Brasileiro no mês de setembro, em Santos, São Paulo. E após uma semana de descanso, está na hora de voltar às atividades normais. Algumas das regras utilizadas no estadual não poderão ser feitas no nacional. A diferença também terá um maior grau de exigência e a quantidade de movimentos obrigatórios que serão acrescidos. Rayane ficou em segundo lugar e comentou o que espera encontrar no campeonato nacional. Vai ser diferenciado o campeonato lá, tem muitas coisas que a gente fez no campeonato que a gente não vai poder fazer. O nível lá é bem mais alto, mas a gente vai encarar o desafio e vai ser um orgulho levar o Piauí para São Paulo e representar o nosso estado lá e dar o show. Vou trazer o primeiro, segundo, terceiro lugar, se for possível a gente quer trazer. Marolana Dantas ficou em terceiro lugar no seu primeiro campeonato de pole dance e conta que, apesar de não ter esperado ficar classificada para o Brasileiro, já conta que será necessário fazer adaptações na sua coreografia. Os treinos ainda não começaram, mas na cabeça as modificações já estão quase acertadas. A gente precisa adaptar as exigências que eles pedem lá, né? Eu ainda não vi, mas tem movimentos de nível 2, de nível 3 e não pode fazer movimentos de nível muito avançado. Então tenho que verificar direito ainda quais são os movimentos que podem ser feitos para adaptar com uma coreografia. O estadual eu fui apenas para participar, só que eu me desenvolvi bem e acabei ficando classificada em terceiro lugar. Para mim foi uma surpresa, tá? Eu não esperava. E agora é dedicação, vamos dedicar ao máximo para ver se fica classificada no Brasileiro. Expectativa a toda prova para as 3 representantes piauienses que irão para Santos disputar o Campeonato Brasileiro de Pole Dance Fitness no mês de setembro. Reportagens de Pamela Maranhão e Sabino Rocha para Universitária Esportiva. Então mais um campeonato piauiense de pole dance, mais uma vez atletas classificadas aí para esse torneio, tá? Lembrando que o Piauí tem como melhores resultados as atletas que foram já participar de um campeonato brasileiro, 3 ou 4, incluindo a Yara Vaz, que já foi participar, tem como melhores resultados a 4ª colocação. Então a Letícia, a Rayana e a Marolana vão para lá para tentar melhorar esse resultado e chegar ao pódio. Agora a gente vai chamar a matéria sobre o jiu-jitsu que aconteceu com a seleção piauiense de jiu-jitsu que participou do Campeonato Brasileiro em Fortaleza e conseguiu trazer para casa 28 medalhas. Tá, então para vocês agora o material de Pamela Maranhão. A delegação piauiense de jiu-jitsu competiu o brasileiro em Fortaleza e voltou com 28 medalhas, resultado que deixou o estado em 4º lugar geral. O professor Carline Nunes acompanhou a equipe e fez sua avaliação do campeonato, ressaltando alguns atletas que se destacaram. Nós entramos em contato com os professores de jiu-jitsu, amigos da gente do estado, decidimos formar a seleção piauiense de jiu-jitsu. Porque se formos com cada um com sua equipe, a gente não ia contar ponto por estado. Porque quanto mais atletas do estado ganhar, tem um troféu, que foi o que nós ficamos em 4º lugar por estado. 7º lugar por equipe. Teve o senhor Miyagi, né? Ele já é até sênior, né? Que ele já é de 35 a 40 anos. Ele se inscreveu nas duas, na de 30 a 35 e na de 35 a 40. Todas as duas foi campeão. Tem o Emerson Viana,
que também é meu aluno, que ele se inscreveu dessa mesma forma, ele também já se inscreveu nessas 2 categorias, mas tudo na faixa azul. Eu também fiquei em terceiro, fiz uma luta, tive que perder peso. A seleção de 68 atletas foi formada pelas seletivas Carlson Queiroz e Campeonato Piauiense. O professor Carline diz que a intenção é aumentar essa delegação, pois isso faz toda a diferença nos campeonatos nacionais. Esse pessoal que já foi para esse, a gente quer manter, porque é uma coisa assim gratificante. Você vai, eles ficaram muito empolgados, os garotos que foram com a gente, então a gente pretende manter a seleção e aumentar, né? Porque quanto mais atletas nós levarmos para fora, maior a chance de campeonatos, até mesmo a quantidade de gente influencia até na torcida. Você está lutando ali, você está cansado, você pensa que está tudo perdido, você vê um amigo seu, você termina adquirindo força e consegue virar uma luta, consegue ganhar. A próxima competição da equipe é a Copa Norte-Nordeste em São Luís. Acontece em agosto, mas ainda não tem data definida. A delegação tem atletas de pelo menos 10 municípios, mas a maioria é de Teresina por ser o polo principal. Pamela Maranhão para o Universitário Esportivo. Então tá aí alguns dos resultados que nós tivemos dentro desse campeonato de jiu-jitsu e a gente que ainda ressalta, no próximo mês, próximo final de semana, né, do Rego Monteiro, nós vamos ter entre os dias 7 e 8 mais um campeonato de jiu-jitsu, agora aqui em Teresina, a Copa Sertões, que acontece também com a organização do professor Carlyle, que é um desses organizadores. Justamente, então aí vai reunir os atletas do estado, tá? Os atletas piauienses vindo mais uma vez para essa participação na Copa Sertões. Mas, além disso, a gente relembra que também vai ter torneio próximo aí, Copa Jiu-Jitsu de Submission, para movimentar um pouquinho mais outro setor do Jiu-Jitsu. Vamos lá, então, agora a gente fala de handball com vocês, tá? Porque ontem foi dia de final no Campeonato Piauiense de Handball, tanto masculino quanto feminino, tá? E para falar dessas partidas de ontem, em parte, o técnico Juliano Ramos, do GHC Kaique Balduino. Bom dia, Juliano. Bom dia. Juliano, fala primeiro, claro, dessa final do masculino, que foi GHC Kaique contra GHC Kaique, e no final o time adulto acabou vencendo aí no jogo disputado, 26-22. Isso, foi um jogo bastante disputado, onde superou o teste físico do pessoal do adulto em relação à categoria, os meninos do juvenil, né? Que são alunos, jogadores com menor idade, em relação ao time adulto, mas foi um jogo muito disputado, ateado, e no final prevaleceu a experiência e a força. Tá, então, Juliano, essa vitória dos meninos que classifica eles para o campeonato regional, é isso? Não, vai ter, esse foi o primeiro turno do adulto piauiense. Ainda vai ter um segundo turno do adulto piauiense, onde quem for campeão classifica para a Liga Nordeste. Ah, tá certo, então. Todo mundo então fica nessa expectativa para o segundo turno. Agora, falando do time juvenil, terminou esse campeonato, terminou esse preparo também para o Campeonato Brasileiro. Sua avaliação final dessa garotada que tem 2 grandes compromissos agora em junho. Essa avaliação foi muito positiva. Foi um excelente treinamento esse piauiense, como eu já disse, porque essa categoria que eles disputaram é o adulto, são pessoas mais velhas, mais fortes. Então, foi muito bom, o saldo foi positivo, e segunda-feira a gente viaja para o Brasileiro, tomara que dê tudo certo, a gente está bem preparado, bem planejado, com o físico, com tudo encaixado para poder fazer uma boa competição. Agora, Juliana, a gente acabou vendo aqui nas redes sociais o anúncio que hoje vai rolar uma rifa. A arrecadação dessa rifa é basicamente para quê? Qual o objetivo dela? Foram basicamente para 3 competições, né? Foi para a Copa Nordeste, né, com os alunos da seleção do Piauí, que vai ser em agosto, foi para esse Campeonato Brasileiro e também para o Mundial, né? Mundial na Turquia. A gente sempre faz uma rifa para os garotos vender, sempre estar participando também, para a gente ter assim, um pouco de dinheiro para poder fazer
compra de alimento, material para eles poderem disputar uma boa competição. Juliano, então como é que você acha que vai ser esse desempenho da equipe agora nesse Campeonato Brasileiro? Tá indo para um nível acima e, claro, o Kaique tentando conquistar esse título aí depois de vice-campeonatos. Pois é, a gente vai com força total para essa competição. Como eu disse, o time está bem preparado, está bem estruturado e a gente mais uma vez vai tentar ficar entre os melhores do Brasil nesse brasileiro juvenil lá em Santa Catarina. Tá bom, Juliano. Antes de finalizar, claro, quero falar do feminino também. Ontem as meninas disputaram com o time da UFP. Aí essa final acabaram ficando com o vice-campeonato, mas também tua avaliação sobre essa equipe feminina do GHC e a participação nesse torneio? Foi boa, foi positivo também. O feminino estava parado, no ano passado a gente não inscreveu o time no adulto. Retornei elas esse ano para essa competição, foi muito bom. O time do UF já vem disputando a Liga Universitária, os Jogos Universitários. Então a gente conseguiu a vitória sobre elas no primeiro turno, na etapa classificatória, mas infelizmente a gente perdeu o jogo ontem para elas, que foi também um jogo muito disputado, muito difícil. Bom, então tá aí, Juliano, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. A gente deseja aí uma boa sorte, uma excelente viagem para vocês no Campeonato Brasileiro, esperando, claro, um bom resultado também, um bom desempenho desses atletas dentro de quadra. Tá certo, então eu que agradeço, obrigado. Tá aí então o técnico Juliano Ramos falando um pouquinho aí dessa disputa de ontem, repassando os placares. Tá na final do masculino, o time GHCA do Kaique, o time adulto, enfrentou o GHCB, time juvenil, e venceu por 26-22. No feminino, tivemos a disputa da final entre UFP e GHC Kaique. As minas do GHC acabaram derrotadas por 25-21. E destacar que essa foi a primeira participação da equipe da UFP num campeonato piauiense de handebol. Porque, lembrando para vocês, esse time da UFP era o antigo time da faculdade CEUT, que acabou sendo desmembrado. As meninas que estudavam nas duas faculdades começaram agora a defender a UFP como equipe e, claro, com esse nome chegaram mais atletas da Universidade Federal. A gente está tendo uma boa mescla, um bom crescimento dessa equipe e as meninas venceram. Resultado que garante elas na Liga Nordeste. Primeira vez também que teremos essa participação da UFP na Liga Nordeste. E lembrando que essas equipes aqui da UFP, a masculina que acabou eliminada na semifinal, mas vamos ressaltar que existe uma mescla aí entre as equipes do GHC e UFP. Os meninos se preparam além da Liga Nordeste também, tentar a vaga na Liga Nordeste, também se preparam para os Jogos Universitários Brasileiros, que é o principal foco desse time. Vamos falar então de paradesporto, vamos tirar o foco um pouquinho no esporte aí comum para vocês. Vamos falar porque aqui no estado tem, claro, esporte para deficiente visual. 27 anos, a Associação dos Cegos do Piauí trabalha com algumas das modalidades esportivas. Hoje eles praticam apenas o futsal e a corrida de rua, mas ainda esse ano os atletas podem ter a natação e o goalball também como prática esportiva. Mais informações sobre esse trabalho da associação na matéria de Ruth Damares. Desde 1987, o esporte é um dos projetos da Associação dos Cegos do Piauí. Algumas modalidades começaram a ser praticadas, mas não tiveram forças e acabaram. Hoje, somente o futebol de 5 ou futsal para cegos e a corrida de rua são exercidas. Mas até esse ano, a instituição pretende implantar a natação e o goalball, um esporte exclusivo para deficientes visuais. Paulo Henrique é diretor de esportes da associação e também é atleta. Ele perdeu a visão em 2007. Na época, ele participava da categoria de base do Flamengo do Piauí. Para ele, a prática esportiva tem ajudado na adaptação e na sua coordenação motora. O esporte, para mim, eu sempre digo que o esporte ele é saúde, ele é lazer, ele é cultura,
e ele incentiva. E para nós deficientes, ele é melhor ainda para a questão da habilidade e da coordenação motora do atleta. É melhor até na locomoção no dia a dia, no ir e vir, ele fica até melhor. Para praticar um esporte, a pessoa precisa passar por exames médicos. Não existe limite de idade e nem de peso. Seu José Gomes tem 59 anos e pratica os 2 esportes. Para ele, não há limites em nenhuma modalidade. Sempre tenho vontade de experimentar, vamos dizer, fazer tudo aquilo que é possível, que surgir a oportunidade, a gente procura querer fazer. E o esporte é o que mais me chama a atenção. A educação física faz muita parte da saúde e isso é que, graças a Deus, a gente procura conseguir não deixar. Marcelino Pereira é o professor de esporte. Não existe modalidade que ele não queira aprender para passar os atletas. É o professor de futsal, atletismo e vai ser ele que vai ensinar o goalball e a natação. Ele diz que o trabalho é facilitado porque os atletas não têm corpo mole e querem se superar. Para ele não tem obstáculo nenhum, né? Tudo para eles eles tentam se superar, né? E nessa superação que a gente consegue os frutos. Hoje, a associação conta com 14 atletas que participam tanto do futsal quanto da corrida de rua. Ruth Damares para o Universitária Esportiva. Então tá aí, Neildo Rego Monteiro. As associações também do paradesporto buscando caminhar, buscando ampliar também as suas modalidades esportivas para abraçar outros atletas, outras pessoas mais, claro. E a gente vai falando para vocês também o que está acontecendo depois das modalidades que nós já colocamos aqui no CI, que conseguiram aí um bom desenvolvimento. A última aquisição em questão de modalidade foi o Parabadminton, que vocês acompanharam junto com a gente as primeiras na verdade, conquistas dos atletas do CI, inclusive com a medalha de ouro na primeira etapa do Parabadminton brasileiro. Nós temos também o pessoal da Paranatação e agora nós vamos ver também algumas dessas outras modalidades sendo praticadas pela Associação dos Cegos e, claro, esperando a ampliação, a colocação do goalball como uma alternativa a mais para a prática desse esporte. Tem que ressaltar, a gente fala ainda dessa precariedade, na verdade, no paradesporto aqui por conta de falta de profissionais que atuem nessa área e façam o esporte crescer. Não falta de atletas, mas profissionais que possam trabalhar esses atletas. E agora a gente está vendo muito nos últimos anos aí esse crescimento e essa aposta dos profissionais de educação física nesses para-atletas. E claro, é bom para o Piauí porque a gente tem um rendimento melhor. A gente tem na natação as meninas do CI, tem o basquete também em cadeira de rodas, tem futsal para cegos aí, tanto de 5 quanto o futsal de 7. Agora tem uma expansão maior ainda com a Associação de Cegos e o Parabadminton, que ganhou essa expansão por conta da etapa nacional que aconteceu aqui. Alguns para-atletas de outras modalidades conheceram e acabaram também aderindo. É um excelente momento para o paradesporto piauiense aí, que está ganhando um novo gás. E ontem aconteceu a final do Campeonato Piauiense Feminino de Basquete. No Campeonato Sub-17, a equipe do IP venceu a partida por 32-19 contra a equipe do IFP. E você confere agora mais informações desse jogo na matéria de Anando Mate. Ontem aconteceu a final do Campeonato Piauiense Feminino do Sub-17. As equipes do IP e do IFP disputaram o terceiro e último jogo que definiu a final da competição. Quem levou a melhor foram as meninas do IP com um placar de 22-19. Mas apesar da vitória, o técnico do IP, Wilton, não gostou do desempenho da equipe e já avisa as próximas competições. A menina foi muito fraca, né? Foi muito tempo parada, tem problema de quadra, né? Aí não jogou tão bem, não. Mas como são meninas que podem jogar já há muito tempo, ela já tem uma certa qualidade acima das outras. Agora visando o Campeonato Brasileiro de Sub-17 vai ser realizado em São Paulo. Agora é para preparar para 6 de novembro participar do Campeonato Brasileiro de Sub-17 em São Paulo. Já o técnico da equipe do IFP, Cévulo, acredita no bom desempenho de sua equipe e destaca as suas jogadoras dentro de quadra, mas também não deixa de traçar um planejamento para as próximas competições. Ontem foi um jogo bom, né? Afinal, que
foram só 2 pontos de diferença. Acho que a gente teve a bola do jogo na mão para ganhar o campeonato. Mas infelizmente pela falta de ritmo, maturidade das meninas, a gente, no momento que era para decidir o jogo, as meninas erraram. E aí o outro time aproveitou, tem mais bagagem, ritmo de jogo. Corremos atrás, mas não deu tempo mais. Faltava poucos segundos para acabar o jogo. A gente vai continuar treinando com os jogos escolares e vai ter os jogos dos institutos federais aqui do Nordeste, aqui no Piauí. E a gente vai representar nosso colégio, né, nosso estado aqui nos jogos. Estamos se preparando agora para isso. Quem assistiu o jogo viu que a Mariane foi, mesmo a gente perdendo o jogo, ela foi a melhor jogadora da partida. Uma pivô de 1,80, uma menina nova, assim, né, 16, 17 anos. Quer dizer que vai dar ainda muito futuro se ela continuar treinando, né, botando a bola assim pra frente aí. Ana Domate para a Universitária Esportiva. Então, o basquete sub-17 tá pra vocês. Só ressaltando, ontem foi dia da final desse campeonato, só tinham 2 equipes. No feminino, IFP e IP disputaram em 3 jogos. O IP venceu o último de novo, 22-19. E as meninas estão classificadas para o Campeonato Brasileiro Sub-17. Além disso, teremos também a disputa do Campeonato Masculino, que vai acontecer nesse sábado às 16 horas no ginásio do Diocesano IP, o Diocesano que está com vantagem aí por conta da campanha. E de novo aí desse jogo sai o representante para o Campeonato Brasileiro. Então tá aí, oportunidade boa, porque teremos 2 equipes piauienses de um bom preparo para disputar um campeonato brasileiro, e são equipes de categoria de base do basquete, mostrando também que pode ter um desenvolvimento com esse nosso basquete, já que nos últimos anos a gente estava vendo um trabalho bem maior sobre as equipes principais, que ainda estavam, vamos dizer, engatinhando, já que sofreram aquele processo, a maior parte delas, de preparar a equipe às vésperas de um torneio para tentar vaga a nível regional e nacional. Agora a gente vai para um rápido intervalo para que possamos voltar com o Bola na Rede. Eu e, claro, ela, Neila Ferrer. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. Você sabia? A Suíça chega ao Brasil para disputar a Copa pela 10ª vez. Disputou as 4, de 34 a 54. Depois das Copas de 62 e 66, ficou de fora até 94. A Suíça esteve presente nas 2 últimas. Em 29 jogos, ganhou 9, empatou 6 e perdeu 14. Sua melhor campanha foi um 10º lugar em 2006. Faltam 13 dias para a Copa do Mundo. Deu na Copa. Fatos e curiosidades sobre o Mundial. Poucos times vão querer jogar em Manaus ou em Fortaleza, mas Honduras pode ser a exceção. A equipe da América Central gosta do calor e passou por condições difíceis durante as eliminatórias, jogando em casa em estádios que parecem sauna, e assim ganhando do México no calor e na altitude. Jogar na América do Sul pode ser uma grande vantagem para Honduras e ajudar a melhorar o desempenho um pouco inspirado de 2010, quando caíram na fase de grupos sem marcar nenhum gol. Nos jogos das eliminatórias, Honduras perdeu apenas 3. Os melhores momentos foram uma goleada por 8-1 sobre o Canadá e a derrota por 2-1 para os Estados Unidos, e a famosa vitória no Azteca em cima do El Tri. Na verdade, serão 2 Luis Soares nesse Mundial, um tentando levar a Celeste ao seu primeiro título desde 1950 e outro comandando a seleção de Honduras, para conseguir resultados melhores do que as 2 participações na Copa, que resultaram em eliminações ainda na primeira fase. Ex-jogador da Colômbia, o técnico Luis Fernando Suárez está indo para a Copa pela 2ª vez, depois de comandar o Equador na edição de 2006. Ele saiu da seleção equatoriana em 2009, antes de assumir o emprego em Honduras em 2011. Com a convocação já feita e sem jogadores badalados, o técnico Luis Soares pode apostar na experiência de Carlos Costly, que é um dos jogadores mais experientes de Honduras, com 68 partidas pela seleção e 30 gols. Deu na Copa. Fatos e curiosidades sobre o Mundial. A Inglaterra classificou-se para a Copa do Mundo de forma invicta nas eliminatórias europeias. Nos últimos 4 jogos da campanha, os ingleses venceram 3 e empataram 1,
numa sequência em que sofreram apenas um gol. O técnico Roy Hodgson, que treinou a Suíça no Mundial de 1994, ganhou elogios pela campanha e passou os últimos meses estudando jovens jogadores que podem ser levados para o Brasil ao lado de nomes já consagrados. Se o Wayne Rooney mantiver a boa forma apresentada no Manchester United e se os veteranos Steven Gerrard e Frank Lampard conseguirem render o esperado no meio de campo, a Inglaterra pode fazer uma boa campanha no Brasil. Na defesa, a dupla Gary Cahill e Phil Jagielka substituiu à altura os experientes John Terry e Rio Ferdinand. E Danny Welbeck mostrou potencial com 8 gols marcados nos primeiros 20 jogos pela seleção. A Inglaterra esteve em 8 das últimas 9 Copas do Mundo, mas desde o título conquistado em casa em 1966, só chegou às semifinais apenas uma vez, há quase 25 anos no Mundial de 1990 na Itália. Um resultado parecido no Brasil já seria considerado um sucesso. Universitária Esportiva. Bola na rede. 11h50, a gente volta para falar de futebol agora, tá? E claro, começar com o futebol piauiense. Lembrar só para vocês que tivemos essa final, tá? Esse tempo de pausa para as equipes piauienses, porque elas vão esperar o resultado da federação para poder saber aí como vai ficar o planejamento para o segundo semestre desse torneio. Como é que vai ser esse preparo, se vai ter a segunda divisão, se vai ter Copa Piauí. Agora a maior parte das equipes esperando, algumas já confirmadas, como é o caso do Piauí, poucas na verdade, confirmadas, como é o caso do Piauí, e outras aí nessa indefinição. Além disso, a gente tem o River, que está se preparando para a Série D, que começa no dia 20 de julho. E é justamente sobre essa equipe que a gente vai falar agora. O River que ontem fez a reunião para a definição aí desse planejamento para a Série D, claro, dessa equipe. Josué Teixeira permanece nesse grupo. E agora, para falar sobre esse planejamento e a equipe, o presidente do River, Eliseu Aguiar. Bom dia, Eliseu. Bom dia. Poder mais uma vez falar com vocês é um prazer. Um abraço aos ouvintes, é especial a torcida tricolor. Vamos lá então, Eliseu, fala um pouquinho o que ficou definido nessa reunião aí para esse planejamento do River para a Série D. Em primeiro lugar, nós consolidamos a permanência do Josué Teixeira, assim como toda a comissão técnica. Nós ainda não tínhamos acertado valores, não tínhamos ainda conversado depois da conquista do título, já tínhamos logicamente um pré-contrato verbal em função de acreditarmos, juntamente com a comissão técnica, que estava envolvido ou imbuídos do melhor propósito em poder abraçar esse projeto do River também no Campeonato Brasileiro. E ontem nós consolidamos e podemos já anunciar, por exemplo, sem receio, de que o Josué será o técnico do River no segundo semestre. E nesse planejamento, Eliseu, para reforços aí, o Josué que já tinha citado que o número que o River tem agora de jogadores é um número pequeno ainda mais para disputar a Série D. Já começou essas negociações para reforçar essa equipe e fazer o River ter um excelente rendimento nesse Campeonato Brasileiro? Sim, em primeiro lugar eu quero pedir a vocês para me reservarem citar nomes. Vou lhe dizer por quê. Porque nós tivemos uma final que não faz uma semana, então todos nós estamos muito felizes com que esse grupo que aí estava, nos levou à conquista do título de campeão piauiense, superando todas as dificuldades. Então, se nós fôssemos agir com o coração, nós teríamos que manter todos, mas infelizmente futebol também é razão, e dentro da razão já havia um entendimento com a própria comissão técnica, em especial com o professor Josué, de que pudesse avaliar o grupo jogador por jogador, para que nós pudéssemos, nesse segundo momento, ver quais as dispensas aconteceriam e quais as contratações seriam possíveis. E ontem nos foi passado, certo, uma relação de atletas que devem permanecer, bem como também de algumas contratações que devem acontecer para reforçar o time tricolor. E pela proximidade do título, nós estamos evitando falar nomes, mas posso afirmar para vocês e para a torcida riverina em especial e para os piauienses que vão torcer pelo River, porque o River é Piauí nessa Série D, de que nós já começamos, sim, os contatos com vários atletas indicados pelo professor,
para que possam, no dia 18 de junho, que é a data que nós estamos estabelecendo para o início dos trabalhos, se apresentarem em Teresina para iniciarmos os trabalhos. Eliseu, mesmo sem falar nomes, as dispensas já começaram na equipe do River? Não, nós não tratamos disso essa semana, porque na realidade, como eu falei anteriormente, Emanuele, nós estamos ainda em êxtase com relação a tudo que aconteceu nessa temporada, depois de um momento muito difícil, muito conturbado, com demissão de treinador, e esse grupo, ele se superou e levou o River à conquista. Então nós achamos por bem que essa semana não será a semana de fazermos esse contato com os atletas que estavam no River, mas na próxima semana nós vamos fazer. Agora, com os atletas que foi nos passado a relação, nós já começamos sim, já temos alguns nomes que eu não vou aventar agora, porque em função também da própria proximidade com o título, já vou começar a dar uma dica de quem seria dispensado. Então nós vamos aguardar um pouquinho e até a próxima semana. Eu tenho uma viagem a Brasília na segunda e terça-feira, mas na quarta eu vou estar em Teresina e nós vamos poder já externar algumas novidades para vocês. E o planejamento do River aí fora aí do contexto da equipe, Eliseu? Algum planejamento para a melhoria de estrutura do CT ou investimento maior para essa equipe? Veja bem, é natural que depois de uma competição nós tenhamos que fazer alguns reparos dentro do próprio centro de treinamento. Nós vamos aproveitar esses dias para fazermos isso tanto dentro de campo como também no externo, dentro da própria sede, no externo do campo, no exterior do campo. Mas, assim, com relação eu acho que o que o mais de especial se aponta foi uma reunião que eu tive ontem com o presidente da federação, ontem à tarde, Cesarino Oliveira, pedindo, inclusive dele, o empenho para que nós possamos fazer 2 visitas ilustres. Uma seria ao prefeito Firmino Filho e a outra ao governador Zé Filho, segundo que já havia dentro do próprio estádio no dia da final, de que certamente receberia a diretoria do River para poder de repente contribuir, ajudar nessa peleja que o River vai ter, que não é fácil e que nós precisamos do poder público nesse primeiro momento para ajustar, para ajudar. Aconteceu isso com o Maranhão, não é nada vergonhoso, aconteceu isso com o Sampaio Correia, aconteceu isso com o Botafogo da Paraíba, e nós vamos tentar pedir esse empenho também do governo do estado, da prefeitura de Teresina, em ajudar o River. No segundo momento, que está marcado para segunda-feira às 7h30 da manhã, uma reunião nossa com a superintendência da Caixa, acompanhado pelo um membro do conselho, que é o Júlio Arcoverde, que é ligado também ao senador Ciro Nogueira. O senador Ciro conversou comigo na segunda-feira, além de parabenizar pelo título, informando que havia feito um contato com a presidência da Caixa, que sinalizou positivamente o apoio ao River Atlético Clube, mas que dependia de uma reunião da diretoria do River aqui com a superintendência local, que é quem vai fazer realmente o encaminhamento e a defesa desse patrocínio. Eu já marquei com o superintendente, doutor Emanuel, estamos marcados para segunda-feira, e creio que é uma esperança. Nós não temos ainda uma concretização, mas há uma esperança grande de que também a Caixa possa ser parceiro a partir de agora no River Atlético Clube. Eliseu, agora tem uma outra questão que também é bem importante. Eliseu, a gente teve a reabertura do Albertão para essas finais. O River também vai querer aí que a Fundesp exista um empenho maior também para reestruturar esse estádio. Está precisando de últimos ajustes para essa Série D, já que vai ser veja bem, primeiro a gente tem que louvar a atitude do governador para a gente reabrir e mostrar para a sociedade como um todo que o prejuízo maior é o Albertão estar fechado, porque recebeu um público de aproximadamente 100 mil pessoas entre os 2 jogos do River e o jogo do Vasco da Gama, e graças a Deus nós não tivemos nenhum incidente. Logicamente que nós não podemos fechar os olhos e acharmos que está tudo mil maravilhas. Ele ainda precisa de reparo, mas não reparos que impeçam o bom andamento ou que o Albertão esteja em pleno funcionamento. O River quer sim mandar os seus jogos dentro do Albertão. Nós não podemos retroagir, nós não podemos deixar que o Albertão volte a ser fechado. Nós também, com responsabilidade, cobrar do poder público, nesse caso do governo do estado, que continue fazendo a ampliação de reforma naquilo que é preciso. O governador, ele inclusive se comprometeu ainda dentro do estado de que essas obras vão ter continuidade. Então, assim, nos enche de esperança e nos dar uma condição não só da Série D, mas da Copa do Brasil do ano passado. Em 2007, o River teve que jogar a Copa. Em 2008, nós tivemos que jogar contra o Botafogo no estado vizinho do Maranhão.
Então, assim, é inadmissível. Ano passado o Flamengo também não pôde jogar dentro de casa, e eu acho que jogou em Goiânia, se não estou enganado, contra o Corinthians. E esse ano, a mesma coisa, ele foi jogar contra o Botafogo, embora tivesse sido penalizado contra o Santos, aliás, eu falei esse Santos ano passado. E esse ano foi contra o Atlético Goianiense, onde teve problemas também, embora tivesse sido punido. Mas nós não tínhamos condição também de ter o Albertão aberto. Eliseu, desculpa cortar, é porque a gente já chegou ao fim do programa, já vai entrar o Nacional. Obrigada pela participação, tá? E pelos esclarecimentos. Tá bom, um abraço, obrigado. Tá, então, palavras do presidente Eliseu. Não temos mais tempo, obrigada pela companhia. A gente volta na segunda-feira. No primeiro trimestre deste ano, sistemas de atendimento do INSS estarão fora do ar até domingo. Greve dos rodoviários no Maranhão entra no 9º dia. Espírito Santo, Pernambuco e São Paulo lideram índice de transparência do Contas Abertas. Novo presidente da Ucrânia assume no dia 7 de junho. Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional. Boa tarde. Os estados do Espírito Santo, Pernambuco e São Paulo são líderes no índice de transparência medido pela ONG Contas Abertas. A entidade avalia os portais de transparência dos governos e leva em conta quesitos como conteúdo, frequência de atualização e usabilidade, ou seja, a facilidade de se encontrar uma informação nos portais. Espírito Santo ficou com a nota 8,96. A média geral da